Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo domingo, dia do Senhor, no final da tarde, das 5 às 5h30, para refletir assuntos de grande relevo, de fundamental importância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela 11ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema delicado, constrangedor, assustador, pavoroso do inferno. Mas é obrigado, porque Jesus falou do inferno, porque isso integra a nossa fé, porque é um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a aventura dos homens aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas Luz da Vida. Ao tema do juízo, quase 60, eu disse 60 programas sobre o juízo. Com relação ao inferno, até agora, 11 programas. E o paraíso, certamente, vamos chegar perto de 100 programas, porque temos que tratar do purgatório. Temos que tratar do próprio paraíso e também da ressurreição da carne, o arremate da história, como descreve nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós vamos continuar a nossa abordagem, versículo por versículo, tudo o que Jesus disse sobre o inferno. Como eu disse, nós devemos evitar 2 extremos com relação ao inferno nos lábios de Jesus. Um extremo errado é dizer que Jesus só falava sobre o inferno. Não é verdade? Outro extremo é dizer que Jesus nunca falou do inferno. Não é verdade também. O inferno tem o seu lugar nos discursos de Jesus. E ele falou várias vezes, diversas vezes sobre o inferno. Já abordamos, já investigamos até agora vários textos dos 4 evangelhos onde Jesus alude explícita ou implicitamente sobre o inferno. E agora nós vamos abordar um texto que integra um dos capítulos mais, digamos assim, não se assustem com o que eu vou dizer, um capítulo onde Jesus está indignado contra a hipocrisia, contra o cinismo, contra a atitude farisaica dos líderes religiosos do seu tempo. Escribas, fariseus, doutores da lei, chamados por Jesus com qualificativos muito fortes, hipócritas, sepulcros caiados, etc. E nesse contexto, Jesus faz alusão ao inferno. Eu escolhi alguns versículos, todo o capítulo 23, é um capítulo da santa ira de Jesus, da santa indignação de Jesus contra essa atitude pecaminosa desses líderes religiosos, que ao invés de contribuírem para levar as pessoas para Deus, tornam essas pessoas dignas de condenação. Vamos então a alguns versículos do capítulo 23, proponho depois que esse capítulo seja lido com muita atenção, mas no que toca o inferno, esses versículos de 29 a 33, eles são os mais importantes para o nosso argumento. Vamos ao texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Todo o capítulo 23, como eu já disse para vocês, é nesse tom, é nessa linguagem, é nessa impostação. E aqui o inferno aparece, ele está insinuando, vocês pensam que vão escapar do castigo do inferno? O inferno é castigo? É castigo porque Jesus disse,
Só que não é castigo de Deus, é castigo consequente à decisão do homem. Eu não cesso, eu não me canso de bater nessa tecla. Porque a palavra castigo, ela como que para certas pessoas ficou como que ogerizada, ficou satanizada até. Alguns chegam a dizer que a palavra castigo, o inferno como castigo, é incompatível com o amor de Deus. Errado, porque Jesus falou isso. Castigo do inferno. Mas atenção, castigo não como iniciativa de um Deus que deseja que a alma vá para o inferno, de um Deus que criou o inferno, de um Deus que pune Ele mesmo. O castigo do inferno é o respeito de Deus, a decisão da criatura que livremente, ela, por decisão dela, quis se afastar de Deus. E em tal condição, a sua alma veio a se encontrar na hora decisiva, na hora derradeira de sua existência, a hora da morte. Tudo é uma questão de compreender a palavra no contexto teológico, no contexto do próprio horizonte da infinita misericórdia de Deus, que respeita a decisão da criatura, que ela mesma pode se afastar de Deus, ofender a Deus e permanecer nesta condição até o derradeiro instante de sua vida. Portanto, eu pediria encarecidamente que, por favor, versículo 33 de Mateus 23. Mateus 23, 33. Serpentes, a raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Inferno existe e é castigo. Só não é castigo de Deus no sentido de iniciativa dele, como se ele tivesse preparado, como se ele tivesse criado, como se ele tivesse feito, moldado. Está aqui essa realidade para onde eu vou mandar as pessoas. Tudo errado, tudo blasfêmia, tudo incoerência, tudo impossibilidade de conjugar esse pensamento esdrúxulo com o pensamento de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E se quisermos completar dos lábios do próprio Jesus, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. E se quisermos mais ainda, usarmos a palavra do apóstolo João, sabendo Jesus que chegou a sua hora de passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim que começa o capítulo 13 do Evangelho segundo João. Por isso, esses versículos, dentre tantos outros, comprovam que é absolutamente incompatível transpor, atribuir como causador, como autor, Deus, dessa expressão usada por Jesus, castigo do inferno. Castigo não necessariamente vem de Deus. Aliás, estritamente falando, não vem de Deus, a não ser que você entenda castigo no sentido mais amplo, de correção. Deus castiga aqueles que ama, Deus corrige aqueles que Ele ama, no sentido de, por amor, estou educando você. Não é? São os castigos, as correções, as advertências, as admoestações, as privações e até as vicissitudes que Deus permite que aconteçam na nossa vida para nos educarmos, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais confiantes, para renunciarmos às ocasiões de pecado, aquilo que ofende a Deus, aquilo que distancia de Deus. Castigo aí tem que colocar umas aspas, mas não no sentido de punição, isto é, numa hipótese esdrúxula, ridícula e blasfema que procedesse de Deus, eu quero que você vá para lá. Errado, errado, errado. Então, nem 8, nem 80. Cuidado aqui com a expressão e com o autor da expressão. Castigo do inferno é no sentido de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, e eu vou pedir, veio agora à minha mente,
e ele vai aparecer, essa expressão vai aparecer aí na tela do seu televisor, do seu computador ou do seu celular. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que o homem semeia, isso ele colherá. Assim, na parábola do filho pródigo, o filho que vai para a pocilga foi castigado? Foi. Pelo pai, que ficou na casa de onde ele se distanciou? Não. Ele foi castigado, sim. Não pelo pai. Foi castigado como colheita daquilo que ele semeou. Ele foi castigado por suas decisões equivocadas. Mas foi castigado, foi. Na casa do meu pai havia comida em abundância e eu aqui passando fome. Epa, passou fome por quê? Porque o pai o abandonou? Não, ele é que abandonou o pai. Ah, ele está sofrendo, coitado, que duro castigo. Epa, inocente o pai de qualquer iniciativa de castigar o filho, foi iniciativa dele. É nesse sentido que se deve entender Mateus 23, versículo 33, eu vou repetir. Serpentes, a raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Foi bom, foi conveniente estar terminando esse primeiro bloco. Eu me ater nessa frase inserida nesse capítulo tão duro, tão incisivo, tão implacável, entre aspas, vamos dizer assim, de Nosso Senhor, porque é nesse contexto de endurecimento de coração, escribas, fariseus, doutores da lei, sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras, etc., hipócritas, todos esses adjetivos duríssimos Jesus utiliza nesse capítulo. E, muito apropriadamente, a realidade do inferno aparece como um castigo. Mas entenda-se, castigo no sentido de Gálatas 6, versículo 7. O que o homem semeia, isso ele colherá. O inferno é castigo, mas não da parte de Deus. Está terminando o primeiro bloco, peço a você que não saia daí. No segundo bloco, continuaremos a nossa investigação nas palavras de Jesus sobre essa realidade pavorosa chamada inferno. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, que pela 11ª vez se debruça sobre o triste, terrível, pavoroso, assustador argumento do inferno, que nos lábios de Jesus, sem dúvida alguma, evoca uma realidade que não pode deixar de ser abordada, de ser refletida. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a aventura humana nossa aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas, Luz da Vida. Ao tema do juízo, quase 60 programas. Então, 60 com 29, você tem 89 programas. E ao tema do inferno, já dedicamos com esse 11 programas. Então, estamos chegando perto dos 100 programas. Eu disse 100 programas Luz da Vida. Com esse, e ainda tem muito mais a respeito do inferno. E depois ainda trataremos do paraíso. No primeiro bloco, nós refletimos ditos de Jesus, no capítulo, digamos assim, onde Jesus está profundamente indignado com a hipocrisia, com o cinismo dos escribas e fariseus, sepulcros caiados, ele os chama serpentes, raça de víboras, etc, etc. Nesse contexto, ele fala, nos versículos de 29 a 33, sobre o Inferno. Agora, nós vamos entrar, talvez,
no texto mais importante a respeito desse argumento, que é o famoso relato do juízo final. O Senhor virá na glória, como professamos no credo. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mateus capítulo 25, de 31 a 46, é o texto clássico a respeito do juízo final. Aliás, já tratamos esse texto na ótica do juízo, quando abordamos, em quase 60 programas, o tema do juízo. Juízo que é distinto na Escritura entre juízo particular, o juízo ao qual se submete cada pessoa na hora da morte, Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Texto também que está em consonância com a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa pelo bem ou mal que fizemos enquanto estávamos no corpo. Mas a leitura, agora vamos ter que ler o texto todo, porque tem um momento em que o Senhor vai falar explicitamente do inferno: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Então vai ser na ótica somente da condenação eterna. Não vamos comentar o que Jesus aqui vai dizer: vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Vamos enfocar somente na ótica dessa triste realidade. Vamos somente à existência, o fato do inferno, o local para onde vão os condenados. Com a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Texto clássico, texto muito conhecido, texto citado em várias ocasiões aqui, quando abordamos o tema da morte e quando abordamos, sobretudo, quando abordamos o tema do juízo. O juízo foram quase 60 programas. Esse texto teve que aparecer diversas vezes. Mas agora vamos ao enfoque, nesse relato, falar apenas o que toca à realidade triste, medonha e pavorosa do inferno. A primeira pontuação é esta, é a separação. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos.
separação. Na parábola do filho de Lázaro e do rico é pulão. O rico vai se encontrar nos tormentos do inferno e Lázaro no seio de Abraão. O diálogo começa a se estabelecer entre eles. Daqui a pouco o pai Abraão diz que há um abismo entre eles, de sorte que quem está no inferno não pode passar para o céu e quem está no céu não pode passar para o inferno. Separação. Absolutamente incompatibilidade. Uma distância abismal entre os que estão à direita e os que estão à esquerda, entre os eleitos e os condenados. Separação irreversível. A palavra de pai Abraão, na parábola de Lázaro e do rico, não deixa dúvida. Abismo. Quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para aqui. Para aqui. Isso quer dizer que a morte estabiliza a condição da alma da pessoa. E ela não pode mais merecer nem desmerecer. Os que morreram na graça não podem pecar. Os que morreram no pecado não podem mais se converter. Essa é a primeira pontuação. É do versículo 33, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Deixemos no bom sentido, os eleitos de lado, porque não estamos tratando ainda do paraíso. Vamos centrar nossas atenções a partir do versículo 41, quando o Senhor Jesus pronunciará a sua sentença aos que estiverem à sua esquerda. Frase de Nosso Senhor, a ser pronunciada por Nosso Senhor. Retirai-vos de mim, malditos. É interessante que Jesus não disse, não dirá, vou retirá-los. A iniciativa não é de Jesus. Retirai-vos, vós mesmos. Ao falar do juízo particular, eu me recordo que a sentença que o Senhor Jesus vai pronunciar, na verdade, é consequente à própria constatação da pessoa que vai receber uma iluminação, não a lumen glória, a luz da glória, mas ela vai ver toda a existência dela, que vai passar, por assim dizer, como um filme em menos de um segundo, é instantâneo, e ela vai perceber toda a existência dela, a condição da alma dela, tudo aquilo que ela fez que a tornou merecedora do inferno, e ela mesma vai constatar, sem possibilidade de tergiversar, sem possibilidade de tentar justificar, e ela mesma vai pronunciar a sua sentença, e Deus vai ratificar a sentença dela. Retirai-vos. Veja, o verbo é dirigido à pessoa, isto é, faça você, eu não vou fazer, eu não vou retirar você de mim. Retirai-vos, afastai-vos, isto é, você é que vai fazer isso, você é que vai se afastar daqui. Terrível, terrível, terrível. Bota terrível nisso. Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno. Fogo que não apaga. O fogo da Geena, o fogo inextinguível. Realidades que já abordamos aqui em várias ocasiões. Destinado ao demônio e aos seus anjos. E aí vem a razão. Por quê? Não porque eu quero, não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu deixei de fazer alguma coisa, mas porque vocês deixaram de fazer alguma coisa. Tive fome e vocês não me deram de comer. Isto é, tiveram a possibilidade de praticar a caridade para mim e deixaram de fazer. Tive sede e não me destes de beber, estive nu e me vestiste. E eles, se fazendo uma cara de sonso ou não, se sabendo, se desconhecendo por culpa ou sem culpa, para nós que conhecemos a verdade, isso não se aplica, porque sabemos que quem faz o bem a uma pessoa, a necessidade é o próprio Jesus que está fazendo. Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, nu ou... Todas as vezes que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que eu deixastes de fazer. Conclusão, arremate da terrível narrativa, e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. De novo, castigo eterno, expressão que voltou a aparecer no
texto anterior de Mateus 23, versículo 33, lembram a indignação de Jesus contra os hipócritas e fariseus? Castigo eterno. E estes irão para o castigo eterno. De novo, mais uma vez, reiteradamente, nosso Senhor utiliza a linguagem parecida, a linguagem idêntica àquela utilizada em outro contexto, em outro ambiente, em outra situação. Está terminando mais um raciocínio, mais uma abordagem, mais um enfoque nos evangelhos. Eu desejo que você continue conosco. Eu desejo que você não nos deixe e você percorra esse itinerário conosco até ao fim. Termino este bloco, termino este comentário do famoso texto de Mateus 25, o juízo final, com a oração que a bem-aventurada Virgem Maria pediu aos pastorinhos em Fátima que recitassem. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.